Olá, patriotas! Tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para descobrir a verdade que a esquerda não quer que você saiba? Pois é, o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, acabou de dar uma entrevista que deixou a Globo News em choque. Ele disse com todas as letras que não houve golpe no dia 8 de janeiro. Sabe o que houve? Ato de vandalismo. E olha só, ele ainda teve a coragem de dizer que 17 anos de prisão para senhoras que caminharam em frente ao palácio é um absurdo. Coerência? No meio da politicagem brasileira? Isso é raridade, pessoal. Mas claro, a esquerda já começou a espumar pela boca. Vamos ver como eles reagiram, porque, como sempre, a hipocrisia deles não tem limites. Mas antes, vamos assistir a entrevista do Hugo Motta. Qual é a sua opinião pessoal sobre o 8 de janeiro, a anistia às pessoas do 8 de janeiro? Olha, primeiro o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar a sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. Você não admite que foi uma tentativa de golpe? As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma forma. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, receber 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Seria, a anistia alcançaria essas pessoas. Então nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas, sim, precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. E não é que a Globo News já começou a surtar. Depois que soube desta entrevista, a Andréa Sadi ficou tão preocupada com a possibilidade de anistia que parecia que iam tirar o cafezinho dela de graça. Já a Júlia do Ailib, nossa, essa aí surtou tanto que começou a repetir a mesma coisa, igual um disco riscado. Parecia um papagaio com crise existencial. E olha, pessoal, isso é o que acontece quando alguém ousa discordar da narrativa perfeitinha da esquerda. Eles não sabem lidar com a realidade. Não houve golpe e ponto final. Veja o vídeo e depois comenta aí. Você acha que realmente aquela baderna em Brasília no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo ou tudo não passou de uma armadilha para criminalizar o movimento de direita? Presidente, a lei da ficha limpa prevê inelegibilidade por 8 anos. Esse número, esse tempo, ele é muito alongado? Deveria ser 2 anos? Olha, a lei da ficha limpa, ela trouxe muitas mudanças no que diz respeito à possibilidade de, principalmente, gestores que respondem ali muitas vezes a processos quando deixam os cargos, não é, de disputar a eleição. Hoje o Brasil já está adaptado com essa lei. Não é? Há uma compreensão de que a lei foi boa em determinado momento e hoje não há uma discussão sobre essa mudança. Se houver interesse de algum partido, de algum parlamentar em discutir isso, e aí entra o Senado de 26, começou a se falar para tratar da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, o Congresso vai discutir, o Congresso é soberano. Eu vi algumas matérias sobre isso agora recentemente, mas esse não foi um tema, um assunto que eu dialoguei com os líderes para sentir o ambiente sobre a necessidade de uma mudança ou não na lei da ficha limpa. Mas na sua opinião, 8 anos é muito? Olha, no cenário político que você tem eleição de 2 em 2 anos, 8 anos são 4 eleições. Então é um tempo extenso na minha avaliação. Ah, mas o melhor veio depois.
O Otávio Guedes, o jornalista militante que muda de opinião mais rápido que o Lula muda de narrativa. Ele começou falando bem do Mota, mas quando viu que o deputado não ia na onda dele, mudou o discurso na hora. Falou em extrema-direita, golpe e até meteu a polícia no meio. Gente, é impressionante como esses caras são previsíveis. Eles não suportam quando alguém exerce liberdade de expressão e diz algo que não está no script da esquerda. Parece que a democracia deles só funciona quando é do jeito deles, né? Anistia pro colega dele de redação, o Fernando Gabeira, pode. Sim, o mesmo Gabeira que nos anos 70 participou do sequestro de um embaixador americano no Brasil e depois foi anistiado. Disso ninguém fala nada. Anistia para terrorista e sequestrador a Globo apoia. Agora para uma senhora que pichou uma estátua com batom? Jamais. Mas vamos ao vídeo. Ô, Júlia, quando eu tive com o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara em Brasília, para entrevistá-lo, essa semana ainda. Essa semana, começo Ele chegou ao final da semana. entrevista, naquela conversa de bastidor, até brinquei, falou, olha, você é um personagem político interessante, porque vindo você tem a juventude, né? Você mostra a juventude. Indo, como ele tem uns traços de calvície, falou, o senhor é calvo, indo. Então, o senhor mostra a experiência ao mesmo tempo. Mas eu não sabia, naquela brincadeira, que ele poderia ser uma pessoa tão dúbia. Porque, afinal, quem é Hugo Mota? Hugo Mota, ele é o Hugo Mota do discurso, que termina o discurso falando ainda estamos aqui, numa referência à resistência, à ditadura, etc., etc., ou é o Hugo Mota dessa entrevista que simplesmente passa pano para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Não dá para você ser as duas pessoas, e o que é mais assustador, não dá para você ser as duas pessoas num curto espaço de tempo. Então ele está criando o centrão desgovernado. Cada hora ele vai para um lado, faz o discurso que aponta para a esquerda, faz depois uma defesa que aponta para a extrema-direita. Não dá para entender e é perigoso isso. Porque, afinal, ele diz que para ter um golpe, além de driblar a própria legislação, de que golpe é sempre tentado, porque uma vez que é consumado não há apuração de responsabilidade, ele diz que precisa ter líder, incentivador. A Polícia Federal indiciou várias pessoas como incitadores, como responsáveis, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Ele está desmoralizando o trabalho da Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que cuida da segurança ali de vários parlamentares. Vai tirar, então, a Polícia Federal da segurança? Porque é coerente, se a Polícia Federal não presta nem para investigar, ele diz que tem que ter apoio de instituições como as Forças Armadas. Sim, há elementos das Forças Armadas, alguns da reserva, outros da ativa, que estavam envolvidos nessa tentativa de golpe. A instituição não embarcou na onda desses golpistas, ao contrário do que fez em outras ocasiões, como 64, etc., etc. Mas isso não significa que não estivesse um aliciamento da instituição como todo para o golpe e participação ativa de seus membros para o golpe. Então, é lógico que ele está acenando para o bolsonarismo, assim como acenou para a democracia no seu discurso de posse, e é preocupante e assustador que nós tenhamos um presidente da Câmara tão desgovernado. Porque o Centrão, Júlia, o Centrão pode ter todos os defeitos, fisiologismo, etc., etc., mas o Centrão, ele sempre foi equilibrado. Se olhava para o Centrão, você sabia que ele não deixava o país acelerar, mas também não deixava capotar. Esse foi o Centrão foi fundamental em muitos episódios da nossa história, inclusive no governo Bolsonaro. Foi, isso é fato. Agora, um Centrão desgovernado que dá sinais trocados em menos de uma semana, realmente eu nunca vi. Agora olha só isso, pessoal. Quando o presidente era outro, ter o apoio do Centrão era coisa do tinhoso, do coisa ruim, era algo inimaginável. Agora que o comandante é outro, olha como a imprensa acha um absurdo o mesmo Centrão não apoiar o tempo todo os desmandos do 9 Dedos. E agora vejam no próximo vídeo o malabarismo que a Natuza Neri faz para justificar o que eles chamam de golpe.
Gente, acordem! Até o ministro da Defesa do seu presidente já confirmou que não houve golpe algum. Quando é que vão enterrar de vez essa narrativa fajuta? Vocês da imprensa são motivo de piada todo santo dia. Olha só, existia por trás, a gente sabe hoje, daquelas manifestações, uma consciência de gente poderosa querendo que aquelas manifestações acontecessem para que o presidente que havia sido eleito deixasse o poder. Havia. Isso está lá no inquérito da Polícia Federal. Então, eles descem dos acampamentos que estavam sendo gestados há 2 meses e tanto, com aquela finalidade. Esperava-se que não precisasse daquilo, que não se precisasse do 8 de janeiro. Mas como o então presidente foi para os Estados Unidos, nada aconteceu, os atos constitucionais lá, o estado de sítio não aconteceu, ficou ali num grande ensaio, porque as Forças Armadas não toparam, em especial o Exército Brasileiro. As Forças Armadas não, né? 2 das Forças Armadas, porque uma topava para o que der e viesse. Aí eles vão, no dia 8, criar uma baita, vem lá de cima do QG do Exército, da frente do QG do Exército, pegam o eixo monumental, que é a via que vai dar na esplanada dos ministérios. Chegam lá, invadem a Câmara, invadem o Supremo, invadem o Palácio, quebram tudo, ferem pessoas, fere uma policial e um policial. Para quê? Para eles se sentarem lá dentro como eles fizeram e não saírem mais? Ou eles iam se sentar e esperar chegar de noite, na hora do jantar, e eles iam embora? E um monte de arma que foi encontrada perto, a alguns quilômetros dali. E aquele ônibus, aquele caminhão com combustível que ia explodir dentro do aeroporto de Brasília. E a sublevação do dia 12? Foi no dia 12 de dezembro, não foi? Dia 12, isso. Do dia 12 de dezembro, que se tentou criar uma agitação parecida com a do 8 de janeiro, mas a coisa acabou sendo contida. Era para quê, então? Então, tem cara de tentativa golpista, tem cheiro de tentativa golpista, tem jeito de tentativa golpista, e só não chama de tentativa golpista quem não quer. E se não quer, por alguma razão. Então, muito me admira o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, ficar fazendo média com a bancada que apoiou tudo aquilo e que estaria no poder hoje se as coisas tivessem tido um destino diferente. Muito me admira. Olha, pelas sinalizações que o Hugo Motta vem dando, e não só em relação a isso, eu acho que ele começa muito mal a primeira semana dele como presidente da Câmara. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília. E olha só, o próprio Hugo Motta já sinalizou que o STF está ultrapassando os limites e atropelando o Congresso. Será que finalmente temos um aliado inesperado nessa luta contra o trio, mídia, STF e desgoverno? Acho que sim. E a esquerda já está sentindo o cheiro da derrota. E tem mais, pessoal. As revelações da OCDE estão prestes a cair como uma bomba. A lista de influenciadores e jornalistas patrocinados pelo esquema pode derrubar muita gente da mídia e até do judiciário. Imagina só a cara da galera que achou que estava blindada? E aí, você viu o desespero dos jornalistas diante da possibilidade da anistia para os presos do 8 de janeiro e da sinalização da volta do Bolsonaro apoiada por Motta? Comentem aí o que vocês acham. Será que a esquerda já está fazendo as malas? Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para não perderem as próximas análises. Afinal, a gente precisa espalhar a verdade e rir da cara da hipocrisia. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.